Olá, amados! Hoje o assunto é: Oi, de repente fiz um desabafo. Amados, eu achei esse tema muito significativo e eu vou dizer a vocês por quê. Esse forma, de repente fiz um desabafo, foi uma forma que eu encontrei para passar para vocês depoimentos de mulheres, né? Que do nada chegam para mim e contam suas dores. Dores que muitas vezes eu ficava assim impressionada. E muitas vezes eu ficava pensando comigo mesmo, meu Deus, como é que pode mulheres aguentarem tantas coisas? Então, amado, o primeiro depoimento, esse eu nunca esqueci. Eu tinha 18 anos na época. Eu trabalhava, né? E eu fui trabalhar com produtos de beleza. Naquela época, em 85, foi 85 eu acho. Em 85 ainda não existia shopping, né? Então eu fui trabalhar em lojas, que antigamente chamavam departamentos, né? Então eu fui trabalhar com produtos de beleza. E esse foi o meu primeiro trabalho. Então, no balcão vizinho, tinha outras demonstradoras, né? Que a gente, nessa época, a gente era chamada de demonstradoras. A gente trabalhava com produtos de beleza, maquiagem, tintura para cabelo. E aí tinha uma moça que ela era assim um pouco triste, mas era muito bonita. Jovem, né? Nessa época eu tinha o quê? 18 anos. Então ela tinha a mesma idade que eu, só que ela parecia uma modelo. E eu sempre fui uma pessoa muito na minha, né? Meu primeiro emprego, para falar a verdade, eu tinha até medo, né? Daquele trabalho, porque eu estava começando. E assim os dias iam, né? E um dia, do nada, essa moça chegou para mim e começou a conversar comigo. Sabe aquelas conversas aleatórias, né? Que a pessoa chega de repente e de repente ela fez um desabafo. Ela chegou para mim e disse: Ana, eu vou te contar um assunto porque eu vejo que você é uma pessoa que é muito na sua. E eu sinto confiança em falar o que eu tô sentindo para você. Aí eu já fiquei assim, né? Mas eu fiquei ouvindo. E ela disse: eu não sei o que eu faço. A minha mãe, ela arranjou um homem. E a minha mãe, ela tá muito apaixonada por esse homem. E esse homem, eu não sei se eu falo a palavra certa, né? Eu não quero falar a palavra certa para não ficar pesado. Mas esse homem pegou ela à força e tirou a virgindade dela. Então, ela ficou passando por situações cada dia mais difíceis. Então, ela chegou para a mãe dela e disse: mamãe, eu não posso dizer o nome, né? Mamãe, o seu marido tirou a minha virgindade. O que a mãe fez? Em vez da mãe ficar solidária com a filha, não. A mãe se revoltou e disse: você quer me separar do meu marido? Você quer tirar o homem da minha vida de mim? Ela: não, mãe, eu só quero que a senhora peça para ele não ficar mais fazendo o que ele quer fazer comigo. Isso tá me machucando muito. E a mãe não acreditou nela. Então o que ela fez? Ela arranjou esse emprego. Esse emprego que ela estava vizinha a mim. E nesse emprego, né, que já estava com uns 3 meses, ela arranjou um namorado. E esse namorado gostou muito dela. Então o que ela fez? Ela ia se casar com ele, mesmo não gostando. Mas ela ia se casar para sair de dentro de casa, porque dentro de casa ela não tinha nenhuma proteção, que era da mãe dela.
Então o que ela fez? Ela primeiro se juntou com esse rapaz e aí casou. E aí eu também, com o passar dos anos, eu também me casei. Depois de 5 anos que isso aconteceu, eu voltei na loja, né, que eu não trabalhava mais lá, eu voltei na loja e fui perguntar por ela. Aí disseram para mim que ela tinha se separado do marido e tinha ido embora com outro homem. Então vejam bem a história dela, né? O desabafo que ela fez para mim. Ela não podia contar isso para ninguém. Ela contou para a mãe. E a mãe, o que a mãe fez? A mãe fez dela um ninguém. Então o que ela fez? Ela arranjou alguém para sair de dentro de casa, para que o padrasto não ficasse todo o tempo consumindo a energia dela. Então, gente, o que eu estou tentando passar para vocês é a dificuldade que as mulheres passam nessa vida. Principalmente de mulheres separadas, que têm filhas mulheres, que colocam o homem dentro de casa, né? E elas pensam que aquele homem vai respeitar suas filhas e não vai. Ele vai apenas usá-las. Então isso aí é uma dor que marca dentro do eu emocional daquela moça, que vai demorar muitos anos para sair de dentro dela. E aí, né, esse foi o meu primeiro relato, né? Porque são muitos desabafos e incrível que as pessoas elas têm uma facilidade de chegar a mim e contar as suas vidas. Outro dia, esse agora recente, é porque esse dessa moça me deixou muito chocada. Olha, faz muitos anos isso. Isso tá com mais de 37 anos. 37 não, 40 anos. E eu nunca me esqueci dela dizer aquela dor para mim. Então, amados, essa que eu vou contar agora já é mais recente. Eu ia, né? Eu ia pro médico, né? E aí no meio do caminho eu vi uma praça. E nessa praça tinha muita árvores, era uma praça muito bonita. E aí eu vi uma barraquinha que vendia suco de guaraná, que é aqueles pó de guaraná. Aí eu disse para minha amiga, vamos ali tomar um suco de guaraná? Ela, vamos. Então a gente sentou lá, né, na barraquinha lá da senhora. Uma senhora já, ela tinha uns 58 anos, mas ela tinha uma aparência mais envelhecida. Ela aparentava ter uns 68 anos. E aí ela começou a fazer o pó de guaraná para mim e para minha amiga, né? De repente eu fiquei muito feliz porque ao lado da barraca tinha uma árvore imensa e eu adoro plantas. E nessa árvore tinha 3 soninhos. Quer dizer, tinha o pai, a mãe e o bebezinho. As coisas mais lindas. E essa senhorinha todo dia colocava uma banana para eles comer. Então aquele dia para mim foi maravilhoso. E aí eu lá esperando, a gente começou a conversar. E do nada, essa senhorinha começou a falar da sua vida para mim, dizendo que era viúva, que tinha 2 filhos, os filhos casaram e ela ficou sozinha em casa. E aí ela conheceu um homem. Esse homem era eletricista, né? Não era daqui, era do Rio Grande do Sul. E aí ela resolveu viver com esse homem. Mas a dor dela, gente, eu fiquei assim, a gente ouve de tudo nessa vida. A dor dela foi relatando que o homem estava vivendo com ela, mas ele não queria colocar alimento dentro de casa. Ele não queria pagar uma luz, ele não queria pagar água. Quer dizer, é um relato triste da gente ouvir. Como é que um homem quer viver com a mulher, mas não quer ajudar dentro de casa?
Poxa, se o homem está morando na casa da mulher, poxa, a obrigação dele é ele pagar as despesas. Não, ele não queria pagar, era uma briga para ele pagar. E o que mais me chocou foi ela contando que ela dizia, vamos para o supermercado fazer uma feira. Ele dizia, não, não vou fazer feira não. É melhor a gente comer de quentinha todo dia. Aí, o que é que ela podia fazer? Ela também não ia gastar a pensão dela, que já era pouca, fazendo uma feira para os dois comer. O que é que ela fez? Eu não vou fazer a mesma coisa. Aí ela contou que ele deu uma geladeira de presente para ela, aquelas grandes, de 2 portas. E ela disse que não entende até hoje por que ele deu a geladeira tão grande, se nem comida ele quer botar dentro de casa. Então, isso eu vi nela uma dor. E ao mesmo tempo um desabafo, porque é triste você ter um companheiro e esse companheiro não querer botar comida dentro de casa, não querer pagar uma luz para você, não querer pagar a água, que ele vai ter que tomar banho. Então, amados, tem mulheres passando por muitas dores aí na vida. E o que mais me chocou foi ela dizer para mim, porque eu perguntei a ela, por que você não deixa esse homem? Você não precisa desse homem, você não tem sua pensão, você não tem sua casa, você não tem seus filhos? Aí ela disse, tenho, mas eu me sinto só e ele me faz companhia. Ele viaja, me leva, paga as despesas, me leva para os restaurantes, paga a despesa. Aí eu perguntei a ela, quer dizer que a senhora prefere viver assim? Porque quando a senhora fala, a senhora emite tristeza na voz. Ela, pois é, minha filha, mas a solidão é muito ruim. Pelo menos eu tenho uma pessoa para dormir do meu lado, mesmo desse jeito. Aí o que eu faço? Quando eu sinto fome, eu compro minhas coisinhas, eu como. Quando ele chega, ele vai, compra comida e assim a gente vai vivendo. Então, amados, de repente, essa senhora fez um desabafo que dói na alma. Então, às vezes, as pessoas não conseguem viver em só. Elas preferem passar por certas situações para poder viver com alguém e ter uma companhia. Que esse desabafo sirva para você aí que está me vendo, me ouvindo. A vida, ela importa. A minha importa. E a sua importa. Que as mulheres possam ter mais força hoje, coragem, para poder sobreviver neste mundo com dignidade. Porque hoje ter um companheiro tá difícil. Então, amados, é esse, de repente fiz um desabafo que eu estou passando para vocês. Gratidão, amados.